escorpião. Depois da morte de menino de 4 anos em Taguatinga, a Secretaria de Saúde faz pente fino lá na região. Previdência. Dia intenso de reuniões em uma última tentativa de incluir estados e municípios na reforma. Déficit de creches. GDF anuncia pouco mais de 1.000 vagas, mas a fila inclui quase 20.000 crianças. Olá, muito boa tarde para você. Eu sou o Sérgio Amaral e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Olha, um relatório da Controladoria Geral do Distrito Federal alerta o serviço de limpeza urbana. Faltam fiscalização e campanhas de conscientização para evitar o acúmulo de entulhos em locais indivíduos. Você vê agora na reportagem da Natália Pazzi. Lixo a céu aberto, entulhos jogados por todos os cantos, cheiro desagradável. É assim a rotina dos moradores do Sol Nascente. A situação prejudica até quem tenta ganhar dinheiro com a venda de alimentos. Mas os moradores não culpam apenas o governo. Eles afirmam que é importante a conscientização da população para que essas cenas não sejam frequentes. O pessoal vem e joga aí, ó. Joga no, tá cheio lá, joga ali. E aí isso aí é o fedor que se incomoda, né? O pessoal aqui vendendo as coisas aqui, ó, não tem como vender porque ninguém quer em frente ao lixo. Eu não sei mais nem o que te falar, porque eles limpam e jogam. O pessoal que joga mais isso aí é os carroceiros, eu acho. Segundo o relatório da Controladoria Geral do DF, as medidas do Serviço de Limpeza Urbana têm sido insuficientes para manter as cidades limpas. A maior reclamação é sobre a falta de controle nos postos de despejo de entulho pelas cidades e também a ausência de ações educativas. A situação também preocupa quem busca a melhoria do local. Líder comunitário do condomínio e morador antigo da região, Edson afirma que o SLU faz a sua parte e que deve haver sintonia com a população para que as mudanças ocorram. Como a demanda é muito grande, a cidade são mais de 130 mil habitantes, a comunidade acaba sem consciência, acaba jogando o lixo em qualquer lugar, causando essa imagem na nossa cidade que é muito feio. O que precisa realmente é essa consciência, né? E essas campanhas educativas por parte do governo e a comunidade também ter a consciência que isso aqui prejudica a nós mesmos. Em nota, o SLU afirmou que está atendendo às recomendações da Controladoria e tem feito, junto com as administrações regionais, campanhas de conscientização da população sobre a coleta seletiva e também sobre o descarte correto do lixo. Um cuidado que a própria população tem cobrado dos vizinhos. O morador da quadra 601 de Samambaia faz o apelo. Onde é a passagem da água da chuva, nós, moradores aqui do condomínio ao lado, buscamos revitalizar a área e melhorar, né? Então, o SLU tirou o excesso de lixo, o descarte irregular de lixo aqui é muito grande. E nós estamos tentando melhorar isso aqui. Mas quem frequenta o setor de abastecimento mostra que a situação está longe do ideal. Não pelo descarte irregular de lixo, mas do abandono de parte dos containers que deveria receber o lixo da região. A gente já solicitou a retirada por diversas vezes e nada foi feito, né? Dá muito bicho, entulho. Em nota, o DF Legal, responsável por fiscalizar as empresas donas dos contêineres, disse que vai pedir o recolhimento das caçambas do SAAM mostradas aí na reportagem. A administração regional do Plano Piloto informou que o lixo é retirado periodicamente em caráter de urgência quando não se trata de área residencial, como é o caso do setor de armazenamento e abastecimento. E o acúmulo de entulho é também um prato cheio para os escorpiões, né? Depois da morte de uma criança em Taguatinga, a Secretaria de Saúde resolveu fazer uma operação pente fino lá na região onde morava Christian de Jesus, de apenas 4 anos. O menino foi picado enquanto dormia. A repórter Joyce Pires conversou com a família. Esta mulher recebeu a notícia que nenhuma mãe está preparada. Eu não acreditei. Mas depois que eu vi ele lá, que ele já tinha falecido, eu fiquei com ele até às 7h10, ainda passou 10 minutos. Porque eu peguei ele no colo, eu não soltei mais. Christian da Silva de Jesus, de 4 anos, morreu depois de ser picado por um escorpião. De acordo com a mãe, o menino havia acabado de se deitar quando gritou reclamando de dores na coxa. O pai da criança achou o inseto e imediatamente correu com o filho para o hospital de Taguatinga. Mesmo tendo sido atendido com rapidez,
Christian não resistiu ao veneno do escorpião. De acordo com dados da Secretaria de Saúde, até março deste ano, 344 pacientes foram atendidos depois de serem picados por escorpiões. No mesmo período do ano passado, foram 261 casos. O Christian foi a primeira morte registrada este ano após picada do animal. Na rua onde a família do Christian mora, na QNF 20, em Taguatinga, é fácil encontrar pessoas que acharam escorpiões em casa ou já foram picadas pelo inseto. O filho da dona Maria do Amparo faz parte das estatísticas. Ele estava na cama, ele foi picado, mais ou menos aqui na altura da costela, e o pessoal do SAMU vieram aqui, né, levaram ele para fazer o registro da regulamentação. Ele tomou injeções e ele ficou bem. O Hospital da Asa Norte, Agarram, é referência no atendimento a pessoas picadas por escorpiões. Mas qualquer hospital pode ser procurado pelos pacientes. A Vigilância Ambiental orienta quais procedimentos adotar até a chegada na unidade de saúde. A pessoa deve lavar o local da picada, porque o escorpião é um animal que vive no esgoto, né? E deve se dirigir imediatamente para uma unidade de saúde, para que o médico avalie os sintomas e veja se necessário administrar o soro anti-escorpiônico, que é o soro que combate o veneno do escorpião. Durante a operação, nessa segunda, os moradores foram orientados e foram feitas buscas, mas nenhum escorpião foi encontrado. Entre os dias 1º e 5 de abril foi feita uma ação de manejo ambiental com retirada de entulhos na região. Mas na ação de ontem foram encontrados novos entulhos, sofás e restos de material de construção. Quer dizer, aí não adianta, né, gente? Não adianta culpar o bicho. O problema maior é com o bicho homem, que acumulando lixo na rua, chama escorpião, rato, barata. Nós temos que cuidar do nosso ambiente. Reforma da Previdência. O relator, deputado Samuel Moreira, deve apresentar hoje à tarde alguns ajustes ao projeto, mas tudo depende das intensas negociações que começaram ontem à noite e seguem agora. O esforço é para incluir estados e municípios na reforma. Os detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado. Boa tarde, Renata. Oi, Sérgio. Boa tarde para você. Uma excelente tarde para todos que estão aí nos acompanhando. As negociações estão a todo vapor, né? Ontem e hoje, mas a gente sabe que há dias anteriores também. A ideia é incluir, como você bem disse, os estados e municípios nessa reforma da Previdência e ainda na comissão especial. A gente sabe que o texto pode passar por modificações no plenário, mas essas negociações exatamente para incluir na comissão especial. Então, agora, neste momento, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também estão, os dois estão reunidos na residência oficial do presidente da Câmara com governadores na tentativa de chegar a um acordo. Isso ainda não aconteceu, viu? Nossa equipe está lá, não há ainda esse acordo. Então, eles querem o apoio dos governadores também para que eles possam convencer deputados dos respectivos estados a votarem favorável à proposta com essas alterações, com essas mudanças. Há um grupo de deputados que sim aceita votar com essa alteração, mas há uma resistência também por parte de outros deputados que não querem aprovar a reforma da Previdência com essa inclusão. Bem, a ideia é que depois desse encontro aí, o texto, esse voto complementar seja lido, então a sessão está marcada para hoje às 16h. Claro que isso depende exatamente dessa negociação, mas pelo menos o cronograma é esse. Então o relator, deputado Samuel Moreira, deve ler esse texto às 16h e a previsão é que os deputados que fazem parte dessa comissão especial façam a votação, ou seja, votem na comissão especial no mais tardar na quinta-feira. Por quê? Porque se isso não acontecer essa semana, o governo e até mesmo os presidentes aí, especialmente o presidente da Câmara, não vai conseguir atingir o objetivo que é votar a reforma da Previdência no plenário da Casa, no plenário da Câmara, antes do recesso parlamentar, que começa no dia 18 de julho, ou seja, está bem em cima. Não vai ter tempo hábil para isso. É aquilo que a gente fala aqui. Sempre quando eles querem, eles conseguem agilizar. Mas há uma resistência muito grande. Então, a ideia é essa, que essa semana feche esse ciclo na comissão especial e no mais tardar, né, nos próximos dias, antes do recesso parlamentar, isso seja votado no plenário. A gente lembra que tem que ser votado em 2 turnos e o governo precisa dos votos de pelo menos 308 deputados para aprovar a reforma da Previdência e depois ela segue para o Senado também para votação em 2 turnos. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, alguma possibilidade de uma grande surpresa nesse relatório de logo mais? Acho que não. Mas em política a gente sabe, né? As coisas mudam antes dos 20 minutos da Rádio Band News FM, né? Muda tudo, depende das nuvens, né? Como se diz, da política brasileira.
mas em princípio não. Em princípio não haverá surpresas. O que a gente vê, na verdade, tem visto, né, nas últimas semanas, são deputados que pertencem a determinadas categorias específicas, deputado major fulano de tal, deputado delegado não sei das quantas, e cada um quer fazer a sua demagogia com a respectiva categoria. E fica lá defendendo que seja incluído esse, ou seja mantida essa ou aquela regalia, né? Mas o fato é que talvez para professores seja inevitável conceder alguma coisa na regra de transição, né, mais amena para professores, e talvez até aposentadoria integral. Mas, tirante isso, eu não vejo grandes possibilidades. Ontem eu entrevistei o líder do PSDB na Câmara, o deputado Carlos Sampaio, e ele me pareceu ainda mais entusiasmado que qualquer deputado ligado diretamente ao governo, ou a Jair Bolsonaro. Ele não só está muito confiante na aprovação na comissão, como também no plenário, e ele me disse com muita convicção, como se isso já estivesse definido, que a economia projetada para os próximos 10 anos será de 930 bilhões de reais, o que significa o dobro daquela economia pretendida na reforma de Michel Temer. A seguir, vacinação volante. Equipes de imunização começam a visitar as regiões remotas do DF. Primeira parada, setor de chácaras do Riacho Fundo. Band Cidade volta já já. O inverno chegou e com ele vem também gripe, resfriado, sinusite, tosse, por aí vai. As doenças respiratórias encontram no frio e na baixa umidade a chance perfeita de proliferação. E quem mais sofre, muitas vezes, né, são as crianças. Vamos falar sobre isso com o infectologista André Bon, que está aqui com a gente no estúdio. Boa tarde, doutor André, obrigado por aceitar nosso convite. Por que as crianças costumam sofrer mais, em primeiro lugar? Então, diferente de nós, as crianças ainda não tiveram muito contato com os mais diversos vírus que existem na comunidade, na população, no mundo, de uma forma geral. Então, elas estão pouco protegidas, digamos assim. Então, elas estão mais suscetíveis a desenvolver infecções, especialmente infecções virais, porque nunca tiveram contato e não têm uma proteção prévia, né? Agora, além disso, já que elas não têm essa proteção prévia, o que a gente pode fazer? Existe alguma forma de, nessa época, dar alguma alimentação especial, hidratar mais, dar uma espécie de maior proteção? A hidratação, ela é fundamental, né? Um dos motivos dessa época ser pior é porque é uma época mais seca, e aí a gente fica com as mucosas mais secas, e isso facilita ali a irritação da mucosa e, então, a infecção pelo vírus. Hidratação é importante, mas existem outras medidas que a gente pode fazer. Por exemplo, dentre os vírus que podem causar as síndromes respiratórias, o vírus da influenza é um dos principais, né? Então, é importante que a gente vacine as crianças contra a gripe, com o vírus da influenza. Os outros vírus não têm vacinas específicas, então o que a gente tem que fazer são medidas de higiene habituais. Lavar bem as mãos, né? É a principal medida. As crianças, elas vivem muito em comunidade, em aglomerações de crianças, então é muito fácil a transmissão de uma criança para outra, porque elas se abraçam, se beijam, aquilo tudo que a gente já conhece. Uma das medidas que ajuda muito também a evitar nas crianças é a lavagem do nariz com soro fisiológico, né? Algumas vezes ao dia, 2, 3 vezes por dia, especialmente quando as crianças voltam da escolinha ou da creche. Agora, dá para a gente ajudar também mantendo o ambiente das crianças mais limpo, fazendo uma limpeza mais séria, deixando menos poeira, coisa assim, em casa. E torcer para que na creche, na escola, façam a mesma coisa. Pedir aos responsáveis por esses estabelecimentos que façam isso, né? A higiene ambiental é fundamental, não só por conta das infecções respiratórias, né, mas também por várias outras questões. A gente até comentou anteriormente sobre o problema do escorpião e do entulho, etc. Então, a sujeira, o acúmulo de poeira pode também aumentar a quantidade de ácaros ali e aumentar alergias respiratórias em crianças que sejam suscetíveis. Então, essa limpeza do ambiente também é fundamental. Uma vez contraído uma alergia, uma gripe mais forte, qual o procedimento? Primeiro, buscar assistência médica, né? Evitar a automedicação é fundamental, né? E a gente precisa também conhecer como são nossas crianças, né? Se nossos filhos têm alergias específicas, evitar aquela exposição a alergias específicas. Para doenças infecciosas, o que a gente vai fazer é individualizar para cada criança, para cada quadro,
um tratamento específico e, por isso, procurar assistência médica. Muito obrigado pelas suas explicações aqui no Band Cidade. Boa tarde. Um prazer. Vacinação. A partir de hoje, famílias que moram em áreas rurais e de difícil acesso podem atualizar a caderneta em um novo programa da Secretaria de Saúde. O primeiro local a receber a equipe de vacinação é o setor de chácaras do Riacho Fundo 2. Os atendimentos começam às 8h30 da manhã e vão até às 4h30 da tarde. De acordo com a chefe do Núcleo de Vigilância Epidemiológica de Atenção Primária da região Centro-Sul, neste mês de julho, a equipe da vacinação volante vai ficar nas duas comunidades do Riacho Fundo 2. Esse serviço ele é ofertado quinzenalmente, uma vez por semana, a cada 15 dias, nesse caso nas terças-feiras, a partir das 8h30 até as 16h30. Dependendo da demanda, da necessidade do usuário, né? E depois a gente pode estender esse programa semanalmente. Nessa manhã, nenhum morador do CAUB 1 procurou o serviço, mas o governo acredita que ao longo da semana a demanda vai surgir. Dentro das unidades, quase todas as vacinas do calendário básico, como as da gripe, hepatite B e febre amarela, serão oferecidas. Só não entra na lista a chamada BCG, que é contra a tuberculose aplicada em recém-nascidos. Onde tem as regiões que possuem zona rural, esse serviço é disponibilizado também. A intenção do programa é facilitar o acesso ao serviço e ainda atualizar a caderneta de imunização dos moradores. Mas a população do CAUB 2, por exemplo, reclama que faltou divulgação do programa. Eu vim trocar minhas receitas, né, na verdade. Mas não estava sabendo sobre essa vacinação, não. Vim saber agora de manhã, através de vocês aqui. Eles disseram que não há uma placa informando que ali vai ter um serviço voltado para diversas imunizações. Para as pessoas ficarem mais por dentro, né, saber realmente do que pode ser feito e dessa vacina que tem que tomar, né? A Secretaria de Saúde informou que a divulgação do programa foi feita pelas equipes de estratégia de saúde da família da comunidade, porque esses grupos têm contato direto ali com os moradores. Mais informações no site saude.df.gov.br. E o ministro da Justiça, Sérgio Moro, vai hoje à tarde ao Congresso Nacional. O ministro deve explicar mais uma vez as conversas entre ele e procuradores da Lava Jato que vêm sendo vazadas a conta-gotas pelo site Intercept Brasil. Dessa vez, a explicação é aos deputados. Um assunto, mais uma vez, para Renata Dourado. Então, Sérgio, há uma expectativa grande, né? Sempre que o ministro vai ao Congresso, há essa expectativa, ainda mais tratando desse assunto aí. Então, há quem aposte que o clima hoje possa esquentar um pouco mais do que no último dia 19, quando ele esteve ali conversando com os senadores e passou horas também respondendo perguntas. Essa ida do ministro à Câmara dos Deputados estava prevista para quarta-feira passada, no entanto, ele teve um compromisso oficial, foi para os Estados Unidos, adiou essa ida hoje. E a gente lembra que trata-se de um convite, né? Ele não é obrigado a ir, ele está indo porque ele quer. E é claro que, se tratando de Congresso, você tem ali estratégias. Então, você tem os deputados da base governista, ali da base aliada ao governo, que vão montar a estratégia de proteger, né, daquele respaldo, aquele apoio ao ministro. E, por outro lado, claro, você tem, faz parte do jogo, né, os deputados de oposição que também já pensam na estratégia de expor ainda mais o ministro diante desse fato aí. Mas é claro que o ministro, ele chega numa posição mais favorável também. A gente lembra que no último domingo ocorreram manifestações em todo o país, manifestações favoráveis ao ministro. Então, ele já chega aí com esse suporte e deve falar basicamente o que ele já falou no Senado, né, Sérgio? Que não viu nada demais nessa troca aí de mensagens. Ok, obrigado, Renata. Cláudio Humberto, dá para esperar que os deputados sejam realmente mais incisivos, mais duros com o ministro do que foram os senadores? É claro, e muito mal educados também, né? A gente sabe que ali na Câmara dos Deputados o que não falta é parlamentar que passou os últimos anos com medo de Polícia Federal na porta ao amanhecer. Há deputados que já são réus, há deputados que seus aliados, seus líderes, seus ídolos estão na cadeia cumprindo pena, como é o caso do ex-presidente Lula. Esses deputados todos são muito ressentidos com o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele precisa ter muita paciência, toda a paciência do mundo. São deputados de 4 comissões da Câmara Legislativa, né?
e é uma pancadaria, um linchamento que foi favorecido pela falta de iniciativa, de ação e de solidariedade do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que está também entre aqueles investigados na Lava Jato. Bom, de novo, vou chamar a Renata Dourado, porque agora ela tem um outro recadinho importante para você. Vamos acompanhar. Se liga nessa dica. É sucesso que fala, né? Ou é futuro que fala? Já percebeu que as redes sociais têm uma linguagem própria? Pois é. O mundo muda e se a gente não evoluir junto, fica para trás. Por isso, o Uniceplac, que era Faciplac e evoluiu para Centro Universitário com nota máxima no MEC, está com inscrições abertas para 25 cursos como Gastronomia, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Pública, Letras, Relações Internacionais e muitos outros. O Uniceplac tem uma das estruturas mais tops do Centro-Oeste, com 53 laboratórios, equipamentos de última geração e seus professores são altamente qualificados e em constante aprimoramento. Ingresse pelo vestibular agendado ou com sua nota do Enem. O importante é se atualizar, como o Uniceplac, que tem mais de 32 anos de tradição e está em constante evolução. Inscreva-se uniceplac.edu.br ou ligue para 61 3035 3932. Então, hashtag fica a dica. Evolua com o Uniceplac e se conecte agora com o seu futuro. A seguir, o GDF anuncia mais de 1.000 vagas em creches públicas no próximo semestre. O Band Cidade volta daqui a pouco. Susto em uma clínica odontológica do PSU, em Ceilândia. O transformador de um aparelho de radiologia explodiu e causou o vazamento de uma substância química. A dona do local foi atingida pelo líquido, mas felizmente passa bem. Por volta das 2 da tarde dessa segunda-feira, os bombeiros chegaram ao local da ocorrência, uma clínica odontológica na QNN 40 de Ceilândia. A dona da clínica utilizava um equipamento radiológico quando o transformador do aparelho explodiu e um líquido suspeito começou a vazar, atingindo a proprietária. Vizinhos do local se assustaram com a movimentação na área. Os bombeiros chegaram, pedindo para evacuar o local, isolaram as ruas todas e me informaram que houve uma explosão de um cilindro aí, uma espécie de uma ferramenta aí de raio-x, essas coisas da clínica, Devido à suspeita de perigo oferecido pela substância que vazou do equipamento, o Corpo de Bombeiros bloqueou toda a área próxima à clínica. Após a análise do produto, verificou-se que se tratava de um óleo lubrificante presente em equipamentos elétricos. A proprietária que se sujou com o líquido foi examinada e passa bem. A nossa equipe entrou em contato com a clínica e com a proprietária, mas sem retorno até o momento. Estudantes em atraso com o FIES têm até o dia 29 de julho para pedir a renegociação da dívida. Agora, os valores podem ser parcelados em até 48 meses. Antes, a dívida só podia ser paga à vista. A nova regra só vale para contratos fechados até o segundo semestre de 2017. Mais de 500 mil alunos universitários estão com parcelas atrasadas. Retrato da nossa economia, O saldo devedor que ultrapassa os 2 bilhões de reais nos cálculos do MEC. Os interessados em renegociar devem procurar o banco onde o contrato foi assinado. Quase 20 mil crianças entre 3 e 5 anos esperam por uma vaga em creches públicas aqui no Distrito Federal. Para tentar amenizar a situação, o GDF anunciou hoje pouco mais de 1.000 vagas para o próximo semestre. Quem acompanhou o anúncio foi a repórter Joyce Pires. Samambaia, Núcleo Bandeirante, Estrutural, Gama, Sobradinho e São Sebastião serão as regiões administrativas beneficiadas. A Secretaria de Educação anunciou a abertura de 1.295 vagas em creches públicas do DF. O objetivo é tentar zerar a fila de espera. E para evitar que os pais encontrem na Justiça uma forma de garantir a vaga dos filhos em uma creche pública, o governo assinou um termo de cooperação com a Defensoria Pública do DF. O objetivo é tentar desburocratizar esse acesso. Os interessados em matricular os filhos na rede pública do DF devem ligar no 156, opção 2. Mais detalhes você confere no Band Cidade, segunda edição, que começa às 6:50 da noite.
Destino tradicional do brasiliense que gosta de belezas naturais, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros vai passar a cobrar ingressos de moradores locais e turistas. Criado em 1961, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros está localizado a 250 quilômetros de Brasília. No ano passado, o local recebeu cerca de 70 mil visitantes que não precisaram pagar para aproveitar as cachoeiras e paisagens do parque. Mas depois de ser privatizado, a empresa que agora administra o espaço vai passar a cobrar entre R$ 3 e R$ 34 de cada visitante. O menor valor será cobrado de moradores de municípios próximos ao parque e o maior de turistas estrangeiros. Mas visitantes de países do Mercosul terão uma tarifa especial de R$ 26 e brasileiros R$ 17. A expectativa é que cerca de 14 milhões de reais sejam arrecadados em bilheteria pelos próximos 20 anos. O dinheiro, segundo a concessionária, será utilizado para investir em melhorias do parque. Ainda não há uma previsão exata sobre quando essas mudanças vão passar a valer. E não esquece, hein? Aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí de onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade. Anote aí o nosso número, 999-769204. E o Band Cidade Primeira Edição fica por aqui. Vem chegando os donos da bola. A gente volta a se encontrar amanhã ao 12:30. Tchau!